Olá, Papo Doro. E você sabe que aqui só tem coisas importantes para o seu aprendizado e principalmente para você entender o que está acontecendo. Vocês sabem todos que eu sou professor, desanimado, e em 1995 o governador Mário Covas inventou uma modinha que acabou com a educação estadual em São Paulo. E ele repetiu a dose em 1999, aonde ele fez o quê? A progressão continuada. E eu estou aqui com uma defensora de professor, presidenta da APUESP. O nome dela é Maria Isabel Azevedo Noronha. Que nome bonito! Conhecida como Bebel da APUESP, deputada estadual. Seja muito bem-vinda. Olha, para mim é uma grande satisfação, né, estar aqui no programa Papo Doro, junto com o Mário Doro, né? Também professor, isso pode me beneficiar muito, porque ele também tem o dia a dia. É claro que eu tenho que falar da equipe técnica, portanto, cumprimentar o Teco, né, que está aqui de pé, tendo que nos ouvir, mas eu acredito que é importante, né, para a população aqui de Bragança, mas todo o estado de São Paulo, Brasil, porque a gente tem enfrentado, né, políticas educacionais ruins, né, e a gente pergunta, meu Deus do céu, a gente avança na tecnologia, na digitalização, em tudo, mas a educação cai, né? Então, que lógica é essa? Sem lógica, né? Mas eu acho que um dos motivos é bastante claro. Não sei se você sabia, Bebel, vou chamá-la de Bebel. Pô, com muito prazer. Bebel. Não sei se você sabe, mais de 8.000 professores no estado do Paraná estão afastados por problemas mentais. Nossa, então o Paraná está horrível. Ora, quem era o secretário de Educação no Paraná? Renato Feder. Renato Feder. Ora, eu estou vendo e observando uma grande quantidade de professores, eu estou falando professores com P maiúsculo, se afastando por problemas de estresse, insuportabilidade, ódio pela escola, pela administração, pelas plataformas, entre outras coisas. Eu sempre fui um professor independente. Eu sempre abandonei esse modismo, porque eu sou um professor que eu tenho mais de 1.500 slides prontos a respeito da minha matéria, porque eu sou professor de verdade. E eu uso sempre esse material. E o material fornecido pela Secretaria de Educação é absolutamente ridículo, imbecilizado e principalmente, Bebel, com erros tremendos. Então, eu sempre gostei de ser professor. Bebel, onde nós vamos chegar? Olha, eu acredito e sempre acreditei. Primeiro eu quero falar um pouco, né, por que eu sou educadora e por que eu entrei no movimento sindical, enfim, acabei indo parar na Assembleia Legislativa. A primeira questão que me coloca, eu coloco a educação como uma causa, e não deveria, porque a educação de per si só, ela já deveria ser política de Estado. Perfeito. Todos os governos deveriam entender isso. Perfeito. E não entendem, não vira causa. Né? É uma causa pelos erros que são feitos ao implantar aquilo que supostamente eles acham que é melhor para a sociedade, para os professores.
Então se tornou uma causa. Eu quero lutar que seja causa até o momento que a gente virar, né? E a gente conseguir colocar a educação como prioridade. Ela não é prioridade. Não é. Não é, nunca foi, né? E a gente tem que, minimamente, o tempo todo estar lembrando isso, né? Porque eu sou adepta da tese, né? A água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu sou adepta dessa tese, tá? Por quê? Porque senão eu desisto, outros vão desistir, e aí cai no que os governantes querem. Aí vai, né, para o ralo aquilo que nós construímos, né? Se tem uma escola pública hoje aberta para a população, se tem professores, se tem funcionários de escolas, ainda é pelo vontade, pelo desejo pessoal dele. Perfeito. Não é política de Estado. Não. Não é. Não. Por quê? Porque eles nos tratam como se nós fôssemos assim, fôssemos Marajá. Aliás, começa com o que foi preso agora, o ex-presidente da República. Sim. Não o que foi hoje, o que foi Sim. lá atrás, o Collor de Mello, né? Eu serei o caçador de Marajás. E aponta para nós. Sim. Né? Então, ou você é Marajá, ou nós somos preguiçosos, ou nós fazemos de conta que ficamos doentes, enfim. Ou a professora precisa casar com alguém rico. Lembra dessa? Essas saídas que, para não dar salário, então você busca justificativas, né, para seu projeto, né, que é de desmonte das escolas públicas, Perfeito. No caso do Estado de São Paulo. E a gente vem há anos lutando. Veja, eu me formei professora em 1986. Jovem, né? Vim para a PUESP como representante de escola, lá no Montoro. E foi um belo governador, hein? Sim. O melhor governador Sim. que tivemos. Nós tivemos que fazer uma greve para devolver os quinquênios nossos. E aí ele deu de volta, retroagiu. Perfeito. E parou a greve. Sim. Tá? Sim. Então, tivemos vitórias. Sim. Mas eram governos diferentes. Eram governos democráticos. Eram governos que lutaram pela democracia no país e que ainda falavam assim, bom, os professores reclamam, mas eles têm razão. Hoje não. Nós reclamamos, se a gente reclamar, a gente é demitido. O professor é demitido. Perfeito. Diretor é demitido. Se não é demitido, tem aí, por exemplo, né, o assédio que eu falo legal, através dessas porcarias, dessas resoluções que implantam e acabam deixando o professor ali passando mal, né, e o diretor também, é o conjunto da comunidade escolar e, ao mesmo tempo, é uma categoria que está sendo dilacerada. Você fala, meu sindicato, eu não tenho ideia de quantas horas eu trabalho, Mário. Eu não tenho ideia de quantas vezes eu vou à secretaria. Eu tenho uma visão do sindicato, né? A PUESP. Eu sou uma pessoa extremamente crítica. Eu nunca tive problema com a PUESP, ponto. Meu pai foi professor, morreu aos 96 anos, e ele, depois de morto, a minha irmã recebeu ainda alguns processos que andaram, nós ganhamos, né? Que a PUESP ganhou. Aquele professor que não conhece a PUESP e critica a PUESP é porque não participa dos momentos da PUESP. E isso é uma coisa que é muito natural, porque os professores estão sendo levados a isso. Eu digo que eu conheço diretores, eu tenho um relacionamento com muita gente de educação, em São Paulo, inclusive, e os diretores estão desesperados com o tal do BI, né? Que é o relatório que, se não houver a demanda correta que precisa na escola, o diretor dança.
Pois é. Ponto é 1. demitido. Como é que um diretor pode fazer um trabalho bom, pedagógico, se ele é ameaçado o tempo todo? Ponto. Segundo, como é que um coordenador se mantém numa escola se o tempo todo ele faz relatórios o dia inteiro para mandar relatórios absurdos que são enviados pela diretoria de ensino, que é outro bando de coitado, que manda um pedido agora meio-dia, até as 4 horas tem que dar resposta. Como é que uma escola anda? Não anda. Professores mal preparados. Existe um processo, é a minha opinião, e eu não abro mão dessa minha opinião, porque eu conheço. O problema está na formação. A formação dos professores está cada vez pior. E quando o professor enfrenta alunos com essa diversidade cultural e a pobreza de espírito, a pobreza de conhecimento, a pobreza real, entra numa escola, vira pai, mãe, psicólogo e ainda enfrenta pais, porque a escola, a maior mentira que se fez no governo Dória, depois daquele ataque em Suzano, é que teria segurança nas escolas. Isso não existe. Cada um entra na escola, grita, manda. Como é que fica o professor? Desestabilizado. E nós precisamos de um sindicato. Todo mundo precisa se unir em volta do sindicato para se fazer um trabalho positivo. Eu acho que se coloca um elemento muito bom que vale para as nossas pautas, né? E para o perfil de governante que, seja ele não importa, democrático ou autoritário, é importante o sindicato. Claro. Isso sempre foi. Eu não acho. Porque o sindicato é um dos pilares da democracia. Se você não tiver é o contraponto. Associações, né? Já dizia o Gramsci, né? Antonio Gramsci foi um filósofo italiano, né? Marxista, e só que ele viu o marxismo um pouco mais, eu falo que é mais aplicável. Por que era mais aplicável? Porque quando o Marx, né, ele faz todo o estudo do Capital e, né, explicita assim, eu vou falar de forma muito simples, porque, enfim, falar de Marx é difícil, né? Mas demonstra mais-valia, capital e trabalho. Perfeito. Vem o Gramsci e fala, bom, não basta ascender no poder, tem que se manter. Sim. E para que se mantenhamos, a gente tem que ter projetos contra-hegemônico e aparelhos privados de hegemonia, que são os sindicatos, as associações, a igreja, tudo isso que está sendo usado, né, agora que foi no bolsonarismo. Desculpe falar, não, mas bem. Isso é uma coisa que... Eu às vezes permito palavrões no programa. Mas eu acho que quando o Gramsci faz isso, ele está dizendo o seguinte, ou vocês se entendem que tem que ter um poder, né, que foi eleito, mas ele precisa ser fiscalizado. Sim. Ele precisa ser, como a gente faz com o Lula. Sim. Né? Tem que fazer. Sim, o que ele erra, eu falo. E a gente tem que ir lá para Paulista, como a gente fez contra a Pré, embora não tenha sido ele, tenha sido a Câmara, a gente fez virar a PEC da blindagem. Sim. E a gente fez virar também, votamos agora a isenção do imposto de renda para até R$ 7.500. Aí eu estava ontem, uma professora, até foi bom que ela falou. Uhum. É uma delícia quando a pessoa fica indignada com uma coisa talvez não chegou até ela a informação. Não é assim. Um professor vai até 7.500 e dali para cima vai ser gradativo. Então não vai ser
27,5%. Uhum. Vai ser muito menos. Sim. E ela vai sentir a diferença tal qual o que está isento. É. Porque ela ganha mais. Sim. Entendeu? Então, aí você tem uma justiça tributária já em emergência no Brasil. É. Uma coisa que a gente nunca imaginava. Isso é oriundo do quê? Tá certo? De Estava trabalho. do programa de governo do presidente Lula, mas, ao mesmo tempo, se a gente não aproveita a PEC da blindagem e põe na pauta a isenção do imposto de renda, a gente talvez tivesse que estar brigando ainda para estar no Congresso Nacional, assim como a reforma administrativa que está lá congelada agora, depois da marcha a Brasília. Então, eu acredito nas organizações sociais, Sim. não essas privadas, Sim. as públicas. Eu acredito nos sindicatos, enfim, toda forma de nucleação que a gente puder ter é uma forma de organização, porque é assim que você consegue, né, empurrar. Sozinho, uma pessoa sozinha não consegue. Não consegue. Mas várias juntas A conseguem. diferença está aí. Professores, participem da APUESP, do sindicato, e coloquem as suas posições. Ah, mas eu não fui bem atendido na APUESP. Não tem problema não. Faz o seguinte, volta lá e fala que você falou comigo. E vai lá, procura meus amigos lá e fala, ó, não fui bem atendido, eu falei com o Mário Dória, ele falou para eu vir aqui. Faça isso, porque eu sempre fui muito bem atendido e nós precisamos nos unir. Classe desunida que é essa de professores. Tem uma pergunta de um diretor sobre a inclusão e que eu acho muito pertinente. Eu acho também. A APUESP faz ou participa de algum movimento relacionado à inclusão e acessibilidade nas escolas e como avalia essas questões? A PUESP foi pioneira, tá? Quando foram caçar, mas através do meu mandato. Primeiro foi o meu mandato. Quando foram proibir que não tivessem mais, né, aquelas pessoas, aqueles professores que foram colocados na sala de aulas por ação judicial, o Tarcísio já queria tirar. Eu fui para cima, chamei meu mandato, foi o meu mandato que segurou isso aí. E a gente, então, disse, não, isso não pode acontecer. Pô, vocês estão indo contra a justiça está dizendo que aquele pai, que aquela mãe, embora esteja... Eu não acho que tem que ser para aquele pai e para aquela mãe. Para todos. Tem que ser para todos. Para todos. Então, da forma como ele quer fazer, é o seguinte, eu até estava lá em Atibaia. Ele quer terceirizar, pegar funcionários, como se tratar a inclusão, né, de criança, sei lá, neurodivergente, autista, enfim, qualquer tipo, né, de necessidade especial que essa criança venha ter, é resumida a um tratamento físico, e não é físico. Não é. Ele é cognitivo também. Perfeito. Então, essa questão, a PUESP tem know-how, a gente debate. Eu venho debatendo disso desde quando essa secretária de Educação, Rosineu Bauer, quis aplicar de forma incorreta o Pacto de Salamanca, que foi lá na Espanha, tá certo? E o Pacto de Salamanca, ela não dizia assim, ó, joga todo mundo numa sala só. Não, tinha que ter materiais didáticos pedagógicos, as carteiras, enfim, toda uma adaptação. Uma adaptação. E ela fez faz de conta, eu fiz a inclusão e a senhora é contra a inclusão, disse para mim. E o governo federal soltou um decreto. Estão polemizando, aliás, é sacanagem isso aí. Desculpe, eu não vou usar o termo sacanagem. Eu acho que é má fé, porque não diz nada ali que está fechando a PAI. Pelo contrário, né? Pelo contrário. Está dizendo que vai dar força para qualquer entidade que esteja, né, trabalhando isso. Mas a tal da narrativa, que eu não gosto desse termo. Eu também não. Tá?
A tal da narrativa está criando a ideia que está ruim por causa do decreto do Camilo, que vem lá do Ministério da Educação, quando quem primeiro começou Sim. em São Paulo foi o senhor Feder, o Tarcísio, Sim. entendeu? E eu quero dizer o seguinte, aí muitas hoje perguntaram assim, mas por que a PUESP não está... Eu não estou nas mãos, eu não entrarei em bola furada. Eu percebendo que o movimento é sério, a POS vai puxar. A POS não quer ser puxada, ela não precisa ser puxada. Ela puxa, tá? Ela puxa e ela ajunta a pauta junto com aquele grupo e a gente consegue virar, né? O jogo. A POS quer fazer isto e quer fazer sem a correria que uns movimentos que eu estou vendo por aí estão fazendo e que, na verdade, está usando muito mais para descredenciar a PUESP, Sim. portanto, sindicalismo paralelo, a trazer a pauta para dentro e juntos fazemos a agenda. Nós vamos fazer a agenda. A pauta já está na PUESP. Começou com o meu mandato. Está na PUESP. O fato de eu estar na PUESP e o mandato é bom, porque quando chegar lá eu já repercuto aqui. Quando chega na PUESP eu repercuto no mandato. Perfeito. Então eu estou absolutamente tranquila, não estou tranquila com a forma como o governo do Estado de São Paulo está querendo implantar a pauta de inclusão. Mas nós vamos reverter isso aí. Não vai poder ficar assim. Olha, Bebel, existem técnicas e que eu uso no meu trabalho que faz com que prolifere o conhecimento. E você hoje passou o conhecimento necessário. Eu vou te dar uns minutinhos para você olhar para aquela câmera e falar com o nosso telespectador exatamente o que te vem no coração agora. E também vai ficar aqui um convite. Em janeiro, nós vamos novamente gravar mais uma sequência de entrevistas e você já está convidada, tá certo? Certo. E dentro de um processo e que eu gostaria que todas as novas entrevistas que nós vamos gravar, lutar a favor do professor e trazer as mensagens positivas para eles. Tá certo? Tá certo. Fica à vontade. E aí eu ainda vou te dar uns presentes. Oh, que delícia. Bem, olha, para mim foi uma grata satisfação estar aqui, né, no programa do Mário Douro. Aliás, é Papo Douro, né? O Mário é o entrevistador, o papo é que é Douro, né? E dizer que esse tempo que eu estive aqui, né, ele tem que ser aprofundado, tem muita coisa. Veja, os professores estão sendo dilacerados internamente, na medida em que até aula assistida tem, né? Quando a gente tem a liberdade de cátedra na Constituição. Isso se traduz em direito de ensinar e de aprender, né? Dizem que não, que é uma ajuda. Não, nós não precisamos de ajuda. O professor é formado para entrar na sala, dar aula, né? E mais que isto, eu não quis polemizar aqui ainda, porque a gente vai ter papo. Esse papo de escola cívico-militar não cabe. Por que não cabe? Como é que eu posso tratar de civismo com militarismo? Me diga isso. Eu quero uma escola cidadã, uma escola inclusiva, uma escola justa, uma escola que seja para aqueles que nunca tiveram oportunidade de estudar numa escola de qualidade e não essas escolas que estão aí, que estão precisando de reforma, está caindo o telhado, enfim, o professor e o diretor é que tem que se virar. Mas mais triste é a pressão psicológica para cima dos professores. Eu vou dizer uma coisa para o Tarcísio, para o governador Tarcísio e para o secretário Feder. Ninguém nunca nos venceu. Não serão vocês que nos vencerá. Nunca. Essa categoria pode ter o equívoco de ter votado no senhor, mas ela não fará uma segunda vez. Isso eu tenho certeza. Ela põe e ela tira. Vide o Maluf, vide o Dória, vide
tantos aí na história que ficaram fora do poder político porque descumpriram com os professores. Esta categoria ela é mais importante. Ela forma todos os profissionais. Nós temos o privilégio de estarmos 200 dias letivos com os filhos e filhas da classe trabalhadora. Não tem quem mais entenda de sociedade que nós, porque lá nós temos toda a sociedade representada. Toda ela está representada nas salas de aulas. Então, eu tenho muita clareza da nossa posição, né? E esse espaço aqui, Mário, é espetacular, né? Ele é espetacular porque ele faz mesmo, ele tem que fazer esse foco naquilo que é central na vida do cidadão, né? O que vai ser aquele menino que vai passar pela minha mão, que ele vai se tornar na sociedade, depois ele tem que ter um bom envelhecimento para a geração, né, que está aí, poder vir com força para poder transformar, mudar, enfim, qualificar ainda mais talvez o que nós tenhamos de bom, tá? É isso, muito obrigada. Eu é que agradeço. Note bem, senhores, a nossa classe não vai se dar por vencida, pode ter certeza. E como você é uma pessoa muito gente boa, você está ganhando a caneca do nosso programa. Oh! E é boa. E é boa. Tem gente aqui que está aqui no estúdio que vai ficar com inveja. Mas é só para você. Muito tá obrigado. Certo? Não é para mais ninguém. Eu faço questão que seja só para você. Tem também uma coisa, porque eu sempre faço isso. Você vai receber um livro de poesias do Silvio Dejean. Não escreva poemas. É um artista local, empresário, e é muito lindo o trabalho que ele faz. É o 9º livro que ele faz, que é muito interessante. E eu também quero lhe dar de presente, porque é importante. Aqui, isso é parecido comigo, ó. Não foi o mundo que me feriu, foi a rigidez com que me defendi. Quantas vezes eu me deparei com isso? O tempo todo. Ele é nesse nível e ele fala muito dos problemas sociais dentro das poesias. Tá? Que legal. Você vai gostar. Quero te dar também de presente, quando o Bragança fez 250 anos, muito obrigada. Um autor que não vive mais aqui, ele deu de presente e eu dou para todas as pessoas que vêm de fora, 250 anos de Bragança, do Antônio Sonsim. É excepcional, você vai gostar muito, porque você vai conhecer Bragança com mais carinho e mais afeto. Muito bom. Não acabou ainda? Eu também vou te dar de presente Panetone. Um panetone do Supermercado Mendonça, que é um dos nossos apoiadores culturais. É um supermercado moderno e uma qualidade excepcional, e ele tem esse carinho pelo nosso programa, porque ele apoia a cultura na região. Então, olha aqui, ó, vocês, o dono do supermercado, tá vendo, né? A convicção que ele defende, não só o panetone, mas verdade. Também o papel de vocês aqui. E o papel na sociedade. Na sociedade. Ele dá mais de 300 empregos e ele forma os profissionais e dá oportunidades, só não aproveita quem não quer. Isso. Tá certo? Muito bom. Crianças, esse é o Papo Doro. Até o próximo programa.